Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao nosso encontro ao vivo da quarta aula, a quarta e penúltima aula do Caminhos da Ficção. Sejam todos bem-vindos, vamos ver, vocês estão conseguindo, deixa eu ver aqui, deixa eu ligar o chat do Facebook, maravilha, estamos ao vivo, maravilha, ok. Estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Do Caminhos da Ficção. Oba. Sejam todos bem-vindos. Opa, peraí, gente. Estão conseguindo, deixa eu ver aqui, deixa eu ligar o... Vocês provavelmente estão vendo um reboot aqui ainda. Facebook. Maravilha, estamos ao vivo. Calma aí, que eu acho que... To interact with the audience. Espera aí. Gente, só um segundo. Temos 24 ao vivo. De onde vocês falam, pessoal? Olá, Guacira. Olá, Carolina. Olá, Zeca. Olá, Paula. Olá, Vicente. Eu preciso dar um pause na minha câmera. Eu preciso tirar o som. Pronto, tirei o som da minha câmera e agora eu posso interagir com vocês. Tá bom? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já fizeram a pergunta sobre a publicação, né? Como que eu faço... No mundo de hoje, no novo cenário literário que a gente vive hoje em dia, com todas as transformações, possibilidades e recursos que a gente tem em mãos, como que a gente faz para publicar o nosso livro, né? Como que a gente faz para vencer ou para romper a bolha editorial? Como é que a gente faz para entrar nisso que às vezes de fora parece um mundinho, né? Parece um jogo de cartas marcadas. É possível, se eu sou muito, 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 muito tímido, começar a publicar, começar a ter leitores, começar a interagir com esses leitores? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre publicação. Nossa primeira aula a gente falou sobre as liberdades do autor. A segunda aula a gente falou sobre os medos, as angústias, a dificuldade de vencer a disciplina e como superar, como construir essa disciplina. Na terceira aula a gente falou sobre como estruturar uma obra e hoje a gente vai falar sobre as maneiras de publicar um livro e uma maneira especificamente. A gente tem várias maneiras de publicar um livro. A primeira maneira é a publicação artesanal, a gente tem várias feiras de publicação artesanal. Deixa eu fechar minha janela que está passando uma ambulância. Tem a maneira tradicional, que você manda um livro para uma editora, e aí você tem diferentes abordagens, dependendo se a editora é grande, de pequeno porte, de médio porte, e você tem um formato que é a autopublicação. Eu disse no primeiro encontro que a gente não precisa ter todos os leitores do mundo, a gente precisa de mais ou menos 1000 leitores, né? Mas como que esses 1000 leitores compram o meu livro? Como que a gente estabelece uma conexão contínua com esses leitores, independentemente dos humores do mercado ou das nossas colaborações, né? Hoje a gente vai falar de autopublicação. E por que autopublicação? Porque é um modo de oferecer a faca e o queijo para o autor, né? A autopublicação é um modo de fazer com que você comece agora a publicar o seu livro, a projetar a sua obra, né? E a aprender a divulgar essa obra. É muito fácil publicar, mas existem segredos. E é esse o tema da aula de hoje, os segredos da autopublicação. Mas antes de anunciar a nossa convidada, que está aqui à nossa espera, eu gostaria de fazer um anúncio. A gente anunciou, eu mandei um e-mail para vocês, para quem se cadastrou no escritacriativa.net.br, um e-mail de um anúncio de um curso. Muitas pessoas já sabem desse curso. O canal tem mais de 2 anos, a gente já teve centenas de escritores que passaram por esse curso. Então a gente está anunciando a abertura de mais uma turma. A gente vai abrir inscrições na sexta-feira da semana que vem. E vai encerrar as inscrições alguns dias depois. É assim, em menos de uma semana a gente encerra as inscrições e a gente começa o curso. Bom, eu quero saber detalhes, eu quero saber como é que a gente vai fazer e tal. Bom, eu vou falar sobre isso por e-mail. Então se inscrevam no escritacriativa.net.br para aproveitar e baixar o PDF dessa nossa aula também, dessa nossa aula 4. Ao todo, Caminhos da Ficção tem 2 PDFs e são 5 aulas. Na semana que vem a gente vai se encontrar na sexta-feira. A gente não vai se encontrar na quinta-feira, a gente vai se encontrar na sexta-feira. Eu vou estar em Portugal, em Lisboa, ao vivo, para conversar com vocês. Eu vou também explicar por que eu estou ao vivo. E a gente vai falar sobre a construção de um sistema. Como que fazer para construir um sistema, um projeto literário? Como que você faz para
partindo do zero, começar a construir o seu projeto literário, né? Mas hoje, antes de mais nada, a gente vai falar com a Thalita Taliberti. Thalita, deixa eu minimizar aqui a minha tela agora. Vocês estão vendo bem? Vocês estão nos vendo bem? Bom, beleza. Bem-vinda, Thalita, tudo bom? Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Oba. A Thalita, gente, ela é gerente de autopublicação da maior livraria online do planeta, que é a Amazon. Ela é responsável pela ferramenta do KDP, que é o Kindle Direct Publishing, e pelo relacionamento com autores independentes que a utilizam. São vários autores hoje que utilizam essa ferramenta com sucesso tremendo, e a gente vai falar hoje sobre esses casos de sucesso, como que essas pessoas fazem, né? Além disso, a Thalita é engenheira de produção, formada pela UFRJ, passou mais de 15 anos de experiência com marketing de bens e consumo em empresas multinacionais e atuou em empresas como Souza Cruz e Nestlé, antes de se unir à Amazon. Bom, Thalita, agora você está na Amazon. Você está na Amazon nesse momento, não? Sim, estou aqui. Uma salinha pequena de reunião, botei um fone para garantir que não tem tumulto. Estou aqui. Legal. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Espero a gente trazer informações relevantes para ajudar esses escritores nessa trajetória de sucesso. Que legal. Obrigado a você também, Thalita. Obrigado a todos que estão participando, que estão nos ouvindo. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final desse nosso encontro com a Thalita. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas. Thalita, a gente tem um slideshow para nos guiar, além do PDF que a gente ofereceu, que vocês generosamente produziram para o canal. Eu queria começar a te perguntar, é possível começar do zero? Como é que a gente faz para começar do zero? E aí eu já vou compartilhar nossa apresentação aqui. Tiago, é muito possível. Assim, eu não posso dizer que é fácil, porque eu não posso ser leviana de achar que qualquer pessoa vai sentar, vai escrever um texto, vai virar um livro e vai virar um autor de sucesso. Acho que como praticamente todas as carreiras, é preciso batalhar muito, se dedicar muito e correr atrás, mas sim, cada vez mais é possível, e hoje os escritores, os iniciantes têm algumas ferramentas que facilitam ter mais acesso, que não necessariamente já precisa estar no ramo, já precisa ter um relacionamento às editoras, e a nossa ferramenta do Kindle Direct Publishing é uma dessas, que a gente acredita, que a gente fomenta e trabalha tanto por acreditar, dar mais espaço, democratizar o acesso. Hoje, quem utiliza a nossa ferramenta é desde autores de muito sucesso, então... A gente tem Paulo Coelho, é um escritor que ele, claro, tem livros publicados por diversas editoras no mundo inteiro, mas a versão digital ele prefere publicar no KDP por uma questão de opções, dele ter o domínio e a forma de recebimento está ali. A gente tem alguns autores que conquistaram sucesso começando pela autopublicação através do KDP. Então, a Io James, do famoso 50 Tons de Decisão, é um exemplo, que ela já tinha mandado o livro dela para algumas editoras, não tinha conseguido espaço. Após publicar no KDP lá fora, ela conquistou um sucesso enorme e acabou assinando contratos com editoras no mundo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thalita. O que a gente vê quando a gente entra assim, na plataforma da Amazon é que muitas vezes um Paulo Coelho, por exemplo, divide um espaço com um autor que eu pessoalmente não conheço. Eu falo, nossa, e que eu não encontro muitas vezes fora. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção um pouco na lógica da livraria, né? Que existe um espaço ali, isso me dá esperança, de alguma forma, de que eu possa também dividir esses espaços, né? Exato, Thiago, o que você está falando é muito verdade. Então, hoje, os livros que são autopublicados pela Amazon, pela nossa ferramenta, eles ficam na loja ao lado de qualquer outro, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma diferenciação. O leitor em si dificilmente vai conseguir saber por aquele livro na loja da Amazon se é um livro autopublicado ou se é uma editora. E a cada dia, se a gente for na lista dos 100 mais vendidos da Amazon, em torno de 30 são livros que são autopublicados pela nossa ferramenta entre os mais vendidos. Isso é uma média que a gente tem. Isso mostra que é possível começar e é possível, sim, você estar ao lado de autores de sucesso, muitas vezes escritores que você admira, e tendo o seu espaço. Tem um trabalho forte de divulgação, que a gente vai falar mais lá na frente, mas eu vou até te pedir para passar um slidezinho.
Tá. Para a gente mostrar, esse eu falando da importância dos 30 em cada 100 mais vendidos na loja, e no outro, foi um dia que eu fiz um print, a gente entrar lá em e-books mais vendidos, ao lado, em cada uma das categorias, quando você entra, você consegue ver os mais vendidos, e muitas vezes você não consegue nem saber qual que é autopublicado ou não. Então, esse é um slidezinho que eu coloco em algumas atividades, se algumas pessoas quiserem dar uma dica aí do que acha que é autopublicado ou não, nessa tela, a gente tem todas elas na lista aí dos 3 mais vendidos de cada sessão, tem livros autopublicados do lado de grandes nomes. O que eu sei certamente é que algumas capas um pouco mais românticas, mais cor-de-rosa, às vezes são mais autopublicadas. Sim. O romance erótico é uma categoria que deu muito certo na autopublicação, que está alcançando muitos leitores no Brasil. A gente ouve muitas mulheres saindo da televisão e indo para o livro nesse estilo literário, mas não só. Então, quando a gente vê, por exemplo, ali na direita, que é a categoria de autoajuda e desenvolvimento, o livro Técnicas de PNL é autopublicado, no de baixo ali de esportes, o emagrecimento e da hipertrofia são livros autopublicados que estão constantemente na lista de best-sellers na Amazon. Fantástico. Bom, a gente vai falar também do cuidado de confeccionar uma capa, mas antes que a gente se adiante, se você quiser ir conduzindo os slides por aí também, Thalita, fica à vontade. Eu consigo? Acho que sim. Deixa eu ver. Então deixa que eu faço aí. Deixa eu ver. Você não tem aí. Consegui passar. Tá bom? Legal. Eu vou te fazer uma pergunta. Como que é essa adesão? Como que é a adesão do e-book no mundo? Ele cresceu nos últimos anos? Onde cresceu mais? Como tem crescido? Como que tem sido isso? Como tem sido essa tendência? Olha, Thiago, e-books é uma tendência forte de crescimento. É claro que tem alguns mercados mais desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos e Europa. Ele cresceu muito alguns anos atrás, já chegou num nível bastante forte. Então, lá em os países mais desenvolvidos que começaram essa onda de livros digitais primeiro, não cresce tão forte quanto o Brasil, por exemplo, que cresce de uma maneira muito forte ano após ano, e também em outros mercados em desenvolvimento. Então, Índia cresce bastante. Isso tudo eu acho que é por cada vez mais os leitores perceberem o benefício da leitura digital e aderirem a esse estilo. Isso não significa que vai contra o livro impresso ou o livro digital. Em geral, muito pelo contrário. O livro digital, muitas vezes, incrementa a venda do livro impresso também. Porque eu acho que cada vez mais entra no gosto, no hábito de leitura do leitor. Incluindo uma parte, assim, até por conta da minha experiência como autor, uma coisa que eu descobri depois de publicar vários livros é que você pode e tem o direito de, na hora de negociar uma publicação tradicional, chegar e falar, olha, eu gostaria de deter os direitos da autopublicação digital. Ou vamos fazer um outro contrato em algum outro momento, e aí você pode utilizar esse mesmo livro que você publicou tradicionalmente e fazer uma autopublicação. Ou seja, eu recentemente publiquei um livro chamado Algoritmo, né, pela editora Quelone. Eles fizeram uma produção incrível, maravilhosa. E eu estou ansiando pelo momento de autopublicar esse livro na Amazon, e eu acho que vai ser muito bacana, porque eu já tenho vídeo trailer, já tenho todo o material de divulgação. Então, depois do lançamento tradicional, muitas vezes funciona muito fazer uma publicação online. E eu acho que o que eu queria destacar é isso, né? A gente tem um direito, como autor, de se autopublicar, e são mercados paralelos, né? Eu acho que a gente pode operar em ambos os mercados, né? Bacana, Thiago. Isso sim tem crescido entre os autores independentes, essa busca pelo contrato que a gente chama de híbrido, que é assinar o contrato com a editora da versão impressa e manter os direitos autorais da versão digital para conseguir autopublicar e continuar com o domínio, com a liberdade, com a autonomia dessa versão da versão digital do livro. E o interessante é que a gente fica, mas são poucos que têm o leitor Kindle, né, o aparelho, isso então não está tão bem difundido assim. Hoje, quem não tem um smartphone na mão, ou quem não tem um computador, e com a possibilidade de você ler no smartphone, com um simples aplicativo de leitura do Kindle, que você pode baixar de graça, seja na App Store,
no Google Store com leitura, cada vez mais as pessoas estão, sim, aderindo, e a gente tem alguns dados internos que mostram, inclusive, que quando a pessoa ou compra um aparelho Kindle, ou assina o programa de assinatura do Kindle Unlimited, que é o que permite a pessoa pagar R$19,90 por mês, e ter um catálogo imenso, as pessoas, em média, começam a ler 30% mais. Não só no Kindle Unlimited, mas também livro impresso ou livro digital. Isso mostra que, no fundo, é o hábito de leitura. A minha própria experiência, eu acho que reitera isso, eu acho que e é de muitos dos que estão nos assistindo agora, que é... Eu comprei um Kindle em 2014, né? Meu pai não tinha Kindle, não tinha nenhuma namorada com Kindle, sabe? Não tinha uma namorada... Enfim, meu irmão não tinha Kindle. Hoje em dia, meu irmão tem Kindle, minha namorada tem Kindle, meu pai tem Kindle... tá todo mundo com Kindle, né? Alguns usam... E a gente não abandona o livro físico. Isso não existe, essa coisa do fantasma, do digital. É muito bobagem isso, né? E tem momentos que provavelmente você prefere o físico, tem momentos que provavelmente numa viagem, ou quando você vai passar muito tempo fora na rua, aproveitar e carregar o Kindle, que você já carrega vários livros ali dentro, né? Então, acho que é muito pro momento. Legal. Bacana. E, Thalita, o que é o KDP exatamente? Eu queria que você falasse um pouco dessa plataforma de inclusão do meu manuscrito para publicação. Vamos lá, então. O KDP é uma ferramenta de autopublicação. Ela permite totalmente o que a gente chama de self-service, que qualquer pessoa entra na internet, o site kdp.amazon.com.br, com a própria conta da Amazon, ou se a pessoa criar uma conta com nome e e-mail, consegue criar esse acesso e colocar seu livro à venda de uma maneira muito fácil. Tem um processo inicial de cadastramento da conta por completo, porque como a pessoa vai receber os pagamentos de royalties, precisa incluir informações bancárias, informações cadastrais, até por uma questão de imposto de renda, né, de declaração de isso é uma renda. Mas depois disso, o processo de publicação do livro é bastante simples. Então, basta a pessoa ter um arquivo, seja um arquivo Word, seja um arquivo em PDF ou em Pub, mas em geral o mais simples, onde as pessoas escreveram o próprio texto, o próprio Word é o que acaba sendo mais fácil no processo da publicação. Ela escolhe em que países do mundo ela quer colocar esse livro à venda, que em geral pode escolher só o Brasil, mas pode escolher vender nas lojas da Amazon do mundo inteiro, o que é bacana lembrar que, no fundo, tem brasileiro ou pessoas que falam português no mundo inteiro. Então, essa é uma forma ótima de dar acesso aos brasileiros que estão morando fora, que querem ter a facilidade de comprar livros do Brasil, outro benefício também do livro digital. O livro vai passar por um processo de revisão simples, que é para garantir que isso atende às diretrizes de conteúdo da Amazon, que em geral é para garantir que isso não é plágio, ou que não tem um conteúdo que esteja incitando a violência, ou que tenha algum conteúdo ilegal, mas fora isso, isso já vai para automaticamente ficar disponível dentro de 1 a 2 dias à venda para leitores do mundo inteiro. O que a gente fala muito, que é muito bacana, que é um dos grandes benefícios, é que o autor tem autonomia e controle total da obra, tá? A gente aqui não faz um trabalho que algumas pessoas esperam de papel de consultoria ou revisão ou editoração que uma editora faz. Aqui a autonomia é por completo do autor. Então, o autor vai colocar o livro, o autor vai definir o título, vai definir a capa, o preço, vai fazer a descrição, a sinopse, e vai colocar a venda do jeito dele. O que, como a gente falou, ele permanece com os direitos autorais. Então, não é por estar publicando no KDP que significa que ele está abrindo mão dos direitos autorais ou está assinando um compromisso com a Amazon. Ele está publicando a qualquer momento que ele quiser. Ele pode tirar, pode continuar negociando com uma editora, ou pode mudar o arquivo, pode mudar o texto, pode mudar as configurações sem nenhum problema. Legal. Bacana. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Muitas vezes você escolhe, a gente está publicando a antologia da turma do curso que está se encerrando agora, do curso de introdução. E a gente publicou online também. E quando a gente publica, muitas vezes o preço, a gente põe lá, R$4,90, né? Você pode pedir para parear todos os países meio com equivalência daquele preço, né? Por exemplo, sei lá, 99 centavos de dólar ou 99 centavos de
Libra, alguma coisa nesse sentido, e tem um valor mínimo. Mas eu percebo, pela variação do retorno de direitos autorais, que se eu coloco o livro um pouco mais barato, o retorno de direitos autorais é um pouco menor. Então, de alguma maneira, vocês estão estimulando o autor a valorizar o seu livro e colocar o livro, sei lá, não sei, eu acho que o mínimo é R$ 9,90 para ter 70%. Vamos lá, explicar um pouquinho. Na verdade, hoje, em termos de preço, o autor pode escolher entre R$ 1,99 e R$ 400 dentro da ferramenta de forma livremente. No entanto, a gente tem um programa chamado KDP Select, que é para quem deseja colocar a versão do livro digital exclusiva na Amazon. Então, é só o livro digital. Se a pessoa quiser colocar o livro impresso à venda em qualquer livraria, não tem problema. Se o livro digital ela quiser colocar exclusivo na Amazon por um período de 90 dias, ela ganha alguns benefícios. O benefício é isso que você está falando, que é a possibilidade de ganhar um percentual de royalties maior, que ao invés de 35%, a pessoa ganha 70%. Mas também ela só ganha os 70% se o preço de capa do livro for entre R$ 5,99 e R$ 24,99. Então, de certa forma, sim, essa questão da gente colocar um mínimo de R$ 5,99 tem um papel da gente entender que o escritor precisa valorizar o seu trabalho e precisa receber adequadamente para isso, mas a gente também coloca um limite de R$ 24,99 para, de novo, garantir que também vai ter livros com preço acessíveis para o leitor acesso a esse livro. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa desejar colocar um valor abaixo, entre R$ 1,99 e R$ 5,99 ou até maior, também pode, mas volta para a faixa de 35% de royalties. Legal. Eu tenho outros benefícios do... Vamos lá. Vamos lá, pode falar. Não, o que eu estou vendo no slide, né? Tem essa ideia da promoção do livro gratuito até 5 dias. Eu acho muito bacana isso, porque isso é uma possibilidade de promocional, isso é um recurso que o autor tem, muitas vezes em certos períodos da publicação do seu livro, porque a diferença de um livro tradicional para um livro online é que um livro online, você pode estar relançando esse livro a todo momento. O livro tradicional, ele tem um pequeno boomzinho, né? Tem um boom de vendas, ou tipo lançamento, e depois ele cai e vai sendo suplantado por outros lançamentos, digamos. É claro que quando você lança um livro na Amazon, de alguma maneira o algoritmo valoriza esse lançamento porque ele é um lançamento. Mas eu posso me valer de vários recursos, como, por exemplo, descontos temporários, ou mesmo essa ideia da promoção do livro gratuito por alguns dias, para que você possa, de alguma forma, conquistar leitores, né, Thalita? Porque o que o pessoal fala a gente não pode oferecer de graça, a gente tem que vender, só vender. Mas, cara, é uma maneira incrível de você criar leitores da tua obra. Tem gente que fala, o próximo livro do Thiago, o próximo livro da Thalita, eu vou comprar, porque eu li um livro lá e eu achei ótimo e tal, né? Exatamente, Thiago. Isso a gente ouve muito dos nossos autores, que muitos começaram e conquistaram sucesso colocando o livro gratuito por alguns dias, pode ser até 5 no período de 90, não precisa ser contínuo, nem precisa ser 5, pode ser 1, 2, e muitas vezes é uma forma de dar um pontapé inicial. Do livro ser muito baixado, com isso, mais gente conhecer o trabalho desse escritor, e aí ter a chance de falar assim, que bacana esse trabalho, deixa eu conhecer que outras obras esse escritor tem, ou então tem muita chance também de voltar e fazer uma resenha desse livro que baixou de forma gratuita, e com isso, o livro sendo mais baixado, o livro sendo mais visto, o livro tendo melhor avaliação, é mais chance dele ganhar também maior visibilidade, e com isso, mais gente vê e tem interesse em comprar aquele livro. Muitos autores utilizam quando estão começando, ou até assim, estou lançando o número 2 de uma série, aí eu boto 1 gratuito para gerar o estímulo para vender o 2 também. Isso é muito utilizado. Muito legal. Lembrando que os reviews, né, os comentários dos leitores, a quantidade de comentários e a nota, assim, são centrais para quem está publicando na Amazon, porque o que acontece na Amazon é que você tem um contato direto com o teu leitor. Então, a devolutiva do teu leitor
é essencial, né? Porque você não tem a mediação do editor. Então, como você não tem a mediação do editor, o livro está quente ou está frio dependendo da receptividade do teu público, né? Ou seja, o teu público está dizendo se o livro está gostando, se não está gostando. Às vezes está fazendo críticas. Eu li recentemente um livro de um cara que publica ficção científica no espaço, desse tipo de Star Trek, assim. E ele falou, eu recebi umas 10 críticas dizendo que tal coisa precisava ser corrigido. Eu fui lá e corrigi. Eu achei isso ótimo. Legal. Né? Então, mas vamos lá. Eu queria te perguntar, eu queria que a gente passasse, se quiser ir no slide, porque eu acho que fica mais fácil, né? Os itens que precisam ser preenchidos, eu acho que essa parte a gente já foi. Nesse KDP, como que a gente faz para preencher? Quais são os elementos mais importantes? Capa, resumo. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. Falando um pouquinho, então, do processo da publicação em si, que eu vou cobrir um pouco essas partes importantes. Então, só um ponto que eu gostaria de resgatar é que a Amazon não revisa o conteúdo, não edita o conteúdo. Então, é muito importante com que o escritor faça um processo de revisão detalhado, ele mesmo leia e releia N vezes, ou até, se possível, quem tiver recursos para investir numa revisão profissional, na hora que subir o livro está o mais redondo possível. É claro que um dos benefícios, como você estava falando, Thiago, era poder editar ou mudar o livro a qualquer momento, mas se você já botar um livro muito bom de início, tem mais chances de já começar com avaliações positivas. Então, é uma dica de ouro que a gente dá, que vale a pena você gastar um pouquinho de tempo, fazer uma boa revisão e subir um livro muito bacana e sem erros, isso tudo. Na parte da formatação, eu recomendo usar o modelo Word. Isso principalmente para livros de ficção, é o que funciona melhor. Lembrando, para quem... hoje, dentro do aplicativo Kindle de leitura de celular ou computador ou no próprio leitor, a gente oferece algumas funcionalidades de benefício para o leitor para facilitar a leitura. Ele pode aumentar ou diminuir o tamanho da letra, ele pode aumentar ou diminuir o espaçamento. Então, tudo isso vai ser possível se o escritor publicar um arquivo com o que a gente chama de uma formatação flexível, que é através do Word. A gente tem esse e-book que fica de graça na nossa loja da Amazon, esse Preparando o Seu Livro para o Kindle, que ele tem um passo a passo muito simples, que é dicas simples de ajustar no Word, tipo, incluir uma quebra de página, incluir um índice clicável, que vai ajudar a oferecer uma melhor leitura para o leitor final, quando estiver lendo esse livro. Tá? Se o livro tiver muitas imagens, não acredito que seja o caso muito do público de ficção desse curso, mas se por acaso alguém, por exemplo, tem um livro com muita imagem, ou um livro mais didático, e quiser manter aquela configuração, a nossa recomendação é utilizar uma ferramenta que a gente tem, chamada Kindle Textbook Creator, que no fundo vai como se fosse tirar uma foto de cada página, e aí não tem essa possibilidade de aumentar ou diminuir a letra no leitor, mas o leitor vai conseguir dar um zoom se precisar aumentar alguma visualização. Segunda dica é caprichar na capa. Então, hoje a gente recomenda muito, assim, preste atenção, faz um trabalho que garanta que a imagem esteja passando um pouco do clima do livro, ou que deixe claro qual é o gênero literário que a gente está falando. A leitura precisa ser muito clara. Então, é bacana usar uma fonte diferenciada para chamar atenção, engajar o leitor, mas não pode atrapalhar a leitura do título. Então, lembrando, a capa é o cartão de visita ali na prateleira, que no fundo quando o leitor estiver passando na loja da Amazon, tem um monte de livro, a capa é a primeira coisa para chamar atenção. Então, ela precisa ser chamativa, precisa ser chamar atenção e, principalmente, deixar claro o conteúdo do livro. Lembrando que a capa, ela tem uma visualização menor, a gente vê a capa num thumbnail, né, que chama, que é ou seja, ela é essencial como publicidade do teu livro, mas tem que levar em consideração que o título precisa ser chamativo também por conta do quadro da imagem, que é pequeno, né? Exatamente.
Exatamente. Por isso que é bom ser mais simples, mais clara, para chamar a atenção e deixar claro o que a gente está passando. Quem tem menos recursos disponíveis, ou não lida bem, ou não conhece algum designer para trabalhar, a Amazon oferece um criador de capas, uma ferramenta, que a pessoa tem umas opções de imagens para escolher, tem umas opções de texto. Em geral, é bastante para quem está começando e não tem nenhum recurso, é uma ferramenta bastante padrão. Claro que quem pode ou consegue investir em alguma coisa mais profissional é sempre melhor. Sim, sim, com certeza. Só com relação a esse aspecto, você me permite também compartilhar eu tenho um banco de dados de imagem que muitas das imagens elas têm livre uso de direitos autorais, enfim, eles cedem os direitos. É um site chamado Visual Hunt. Eu até postei aqui nos comentários, e ele permite a gente encontrar imagens incríveis para as capas dos nossos livros. De qualquer maneira, isso, mais uma vez, é o que a Thalita falou. Vale a pena investir num designer. Na minha opinião, vale a pena investir num designer. Os designers... Gente, convenhamos, a gente não sabe tudo. E a gente não tem, muitas vezes, bom gosto de imagem, sabe? Muitas vezes é difícil. Às vezes, nem o teu melhor amigo vai te falar que você não fez uma capa muito bonita. Mas você sente que você é bom em design, então eu acho que essa é uma ferramenta, a Visual Hunt, eu acho que é a ferramenta que a Thalita está mencionando, né? Essa plataforma para criar capas, e também tem um que é o Canva, que é um site, é gratuito, e você faz aquilo fácil e rapidamente, e que eu acho que já me ajudou bastante, assim, sabe? Ótimas dicas, Thiago, verdade. Legal. Ajudou muito. Bom, mais alguma coisa sobre esses detalhes? Eu acho que faltou falar sobre os Eu vou falar tags, duas né? coisas. Duas últimas dicas na hora da publicação no site. Eu mostrei aqui a telinha, que é simples, do KDP para entrar, e aí lá você vai ter um passo a passo, tela a tela, como colocar sem dúvida. 3 dicas de ouro. Uma é muito cuidado no sumário ou na descrição do livro. Então, assim, primeira coisa que a gente já falou, a capa tem que chamar atenção. Depois, se a capa chama atenção, o leitor vai clicar, vai ler a descrição do livro e vai tomar a decisão ali em poucos minutos ou em poucos segundos, às vezes, se vai comprar esse livro ou você vai comprar algum outro dos milhões que estão disponíveis. Então, a descrição tem que ser interessante, tem que ser clara, tem que deixar claro ali qual é o gênero literário, ou setar um pouco a expectativa do leitor, mas sem se prolongar tanto a ponto de tirar o interesse ou de não despertar a curiosidade do leitor. Então, aqui também vale a pena fazer com calma, fazer com detalhe. No PDF, a gente colocou algumas dicasinhas também, mais um dever de casa nesse exercício de descrição, e vale a pena prestar atenção. Lembra que é onde o cliente vai tomar a decisão de comprar o seu livro ou não. É uma parte, né, gente? Nós somos escritores, então, se a gente sabe que um leitor pode comprar ou não, fazer a escolha de compra do seu livro a partir da leitura de 2 parágrafos que você vai escrever, vale muito a pena você dedicar alguns dias, muitas vezes, para ler, reler, escrever, reescrever esse teu sumário, essa tua descrição. Primeiro, ela condiz com o livro que você está publicando? Segundo, como que ela pode traduzir o clima do livro da forma mais sedutora e mais fiel possível, né? E eu acho que 3, como que você pode fazer para, de alguma forma, sincronizar essa descrição com as palavras-chave, né? Porque eu acho que toda descrição ela tem que conversar. A capa tem que conversar com as palavras-chave e tem que conversar com o sumário. Mas, bom, você vai falar das palavras-chave agora, né? Exatamente. 2 informações muito importantes para o cadastro do livro é a categoria, que é o gênero literário, e as palavras-chave. Então, vamos lembrar que a loja da Amazon, como tem milhões de livros, geralmente as pessoas entram para buscar, usam o campo de busca da Amazon para buscar um livro, ou vão pela navegação de seções, que são pelos gêneros literários. Então, as seções, é importante assim, vamos fazer um paralelo, como se o leitor estivesse numa livraria física. Em que seção ela iria? Em que corredor ela iria? Em que prateleira ela iria? Tenta colocar, na hora de escolher a categoria, se colocar no papel do leitor. Então, vou dar um exemplo. Um livro com um romance envolvendo um advogado não é para estar na seção de direitos.
É para estar na seção de romance, ou às vezes até policial, tudo isso. Então é muito importante pensar no estilo. E a palavra-chave é crucial para aumentar a chance do seu livro aparecer no resultado da busca dentro do site da Amazon. Então a gente sugere que assim, tente pensar o que o leitor pode buscar que seria interessante ele aparecer. Então, não precisa repetir coisas que já estejam no título, porque o título já é utilizado também no critério de busca. Mas pensa assim, se eu estou falando é um livro de suspense, de policial, se de repente você inclui na palavra-chave crime, porque pode ser que ele esteja buscando sobre crime. Ou se é colocar o tipo de personagem, ou colocar o cenário, ou você passa em algum país, porque de repente a pessoa que gosta de ler sobre aquela religião, aquele país, esse tipo de coisa para contextualizar pode ajudar muito o seu livro a aparecer para a pessoa certa que está buscando algum conteúdo parecido. Um exemplo que, assim, recentemente eu escrevi Portugal, Lisboa, porque eu estou indo para Portugal, e eu falei, caramba, deixa eu ver o que aparece, deixa eu ver os livros que eu não li, os livros que eu poderia ler para me estimular a comprar. E eu escrevi Portugal. E tem outros livros que eu tive que procurar muito mais, porque com certeza o autor ou o editor não colocaram uma palavra-chave desse tipo. E seria muito bacana se tivesse colocado, sabe? Legal. Mas vamos lá. Uma pergunta que eu acho que é bacana. Então, eu acho que o nosso público ele já sabe, então, como inscrever o livro no canal, a importância da capa, a importância do sumário, das palavras-chave. De alguma maneira, a gente contextualizou a livraria online, a Amazon especificamente, no contexto desse quadro, né, no contato direto com o leitor. Né? Eu queria te perguntar, Thalita, como que a gente faz para promover o livro? Como que a gente faz? Eu tenho também alguns toques sobre isso, mas eu queria te perguntar, eu queria que você pudesse ajudar o público que está nos assistindo agora e ao pessoal que vai assistir ao replay em seguida. Eu queria que você nos ajudasse um pouco sobre as estratégias de como alcançar mais leitores e como alcançar o meu leitor, a pessoa que vai curtir o meu próprio livro. Muito importante essa pergunta, Thiago, porque, na verdade, assim, quando o escritor termina um livro e publica, eu diria que é quase que 50% do trabalho feito. Tem um trabalho gigantesco e muito importante para fazer a partir dali. Principalmente os escritores iniciantes ou os escritores independentes têm que fazer um trabalho para garantir alcançar o leitor. Eu, infelizmente, não tenho uma fórmula mágica, não tenho um passo a passo para garantir o sucesso. O que eu posso fazer é dividir muito o que eu vejo alguns autores que estão conquistando sucesso na nossa ferramenta, o que eles têm feito e estão conseguindo fazer. E cada um usa um pouquinho, mas eu diria, primeiro, estabelecer o seu portfólio de contato com os leitores. Então, criar um site ou um blog, rede social, hoje em dia, é o que eu vejo dar mais certo, que é a pessoa ter um jeito de se contactar diretamente com o leitor, mostrar o seu conteúdo, ou mostrar as suas inspirações, ou dar algumas pílulas. Então, às vezes, alguns autores colocam um trecho de um livro numa rede social, esperam engajamento, ou quando já estão escrevendo o próximo, pedem algumas dicas, pessoal, estou escrevendo, que personagem, que nome do personagem. Então, ter essa conexão. Participar, se inscrever no máximo de grupos ou clubes de leituras possível. Porque ali você pode ter muita inspiração para suas leituras e também falar dos seus nomes, conhecer outros escritores, conhecer outros autores e eles compartilharem, eu indico o seu livro e você indica o meu. Então isso, em geral, eu vejo que dá muito sucesso. Inscrever, criar uma conta, se inscrever, escrever seus livros no Scoob ou no Goodreads e pedir avaliações. Então, eu vejo que cada vez mais as pessoas que gostam muito de ler têm usado essas ferramentas essas plataformas de sociais de leitura, parecido com o Scoob ou Goodreads, para ter indicação, para fazerem sua lista de próximos livros que eu gostaria de ler. E ali é bacana se o livro dos escritores estão ali disponíveis e estão com resenha para também gerar um interesse. Buscar, então, tem uma ilustraçãozinha da mãozinha ali da estrelinha, que busque o maior número possível de resenhas do seu livro no site da Amazon. Então,
com seus amigos, nos grupos de leituras, estimule, peçam para que as pessoas façam as resenhas, porque isso ajuda muito ao seu livro ser considerado para a próxima compra de um próximo leitor. Os leitores utilizam muito a avaliação do site como um critério para decidir se vai comprar esse livro ou não, se vale a pena investir ou não. Como a gente já falou, utilize a ferramenta de colocar o livro gratuito. Aqui eu tenho um case que eu posso compartilhar com vocês. Tem um autor de sucesso com KDP chamado Rayan dos Santos. É um jovem empreendedor que já tinha sido jogador de futebol americano, já tinha sido comentarista da ESPN, e ele tinha um sonho também de escrever, já tinha escrito em alguns blogs, e aí, de repente, por 2 dias, ele se trancou, escreveu o seu primeiro livro e publicou no KDP. E ele falou assim, caramba, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí ele foi inteligente e publicou o livro dele no dia do aniversário. E quando todos os amigos vinham no Facebook dele dar parabéns, ele falou assim, parabéns não, se você quer me dar um presente, baixa o meu livro que está gratuito hoje, e se você gostar, volta e faz uma resenha para mim. Perfeito. E aí, assim, os amigos não tinham custo nenhum, baixaram, o livro era bom, fizeram resenha, e assim, o livro sendo bom, foi o pontapé inicial. Isso fez com que o livro dele, por diversas semanas, ficasse na lista de best-seller na Amazon. Ele acabou assinando o contrato com a Leia e tem livro impresso hoje, tem outros diversos livros best-sellers. Então, é um exemplo de sucesso e principalmente, criatividade. Então, nessa hora, eu acho que o escritor tem que achar um pouquinho do ponto de equilíbrio ali, passar um pouquinho de óleo de peroba, ter um pouco de cara de pau e fazer o seu trabalho de divulgação. Importunar um pouquinho os amigos, mas também sem ser chato. Mas sim. Excelente essa ideia, é muito boa essa ideia. Eu acho que tem 2 coisas que você falou que são interessantes. Assim, eu acho que bom, você falou várias coisas interessantes, mas eu queria destacar 2 coisas, porque eu acho que quem está nos escutando agora pode ficar um pouco assustado. Nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso, né? Eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar em todos os grupos, eu tenho que entrar em contato com os booktubers, eu tenho que ir no Goodreads. Pode parecer uma coisa meio avassaladora, assim, a princípio, sabe? Eu acho que talvez o essencial, né, Thalita, que você está dizendo tenha uma presença, né? Você vai ser responsável por divulgar essa obra e você vai ser responsável por, de algum modo, fazer isso sem ser vendedor demais, vamos dizer assim, né? Sem ser chato, né? Porque se você for chato, você não vai ter mais leitores por ser chato, né? E tem outra coisa que você falou que é muito bacana, escreva um bom livro, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? E a gente tem falado aqui no Caminhos da Ficção da importância de conhecer os elementos da criação literária, de aprimorar esses elementos da criação literária. Acho que nada disso funciona se o seu livro estiver mal escrito, né? E eu acho que é uma questão até, muitas vezes, de amor, de ética com o leitor, com o teu público, com a própria literatura, você querer escrever o melhor livro possível. Claro que a gente está sempre em construção, né? A gente está crescendo, sempre. Eu acho que o segundo livro vai ser melhor que o primeiro, né? Eu acho que o primeiro livro vai ser o melhor possível, né? E assim por diante, né? Então, eu acho que essa ideia de um bom livro, né? Porque muito provavelmente se os amigos dele comprassem o livro dele no aniversário e falassem, putz, nossa, como é que eu explico pro fulano que o livro não era bom? Né? Eles não teriam feito o ranking e essa estratégia não teria dado tanto certo, né? Tão certo. Né? Ou então ele iria para o ranking porque os amigos baixaram, mas dali a 3 dias já não estaria mais, porque não se sustentaria. O que a gente fala muito depois de realmente garantir que tem um bom livro, que está bom revisado, que foi publicado com capricho, com uma boa capa, o autor precisa muito fazer esses esforços para subir, para ganhar visibilidade dentro da loja, porque ali provavelmente vai ser mais fácil de manter. E lembrando, diversos critérios influenciam no algoritmo da Amazon para dar uma melhor visualização do livro. Os downloads em geral, seja por venda ou seja por leitura no Kindle Unlimited, isso influencia no ranking dos mais vendidos. Número de avaliações e avaliações positivas influenciam, por isso a gente fala, busque as resenhas. Número de visualizações, então, se tem mais gente clicando, se você está fazendo a sua divulgação, botando um clique para a pessoa entrar lá e clicar, isso também vai influenciar. E isso vai ter mais chance de mais leitores verem o livro.
Thalita, eu queria... diga, desculpa. Não, eu ia falar que eu trouxe 2 casezinhos interessantes que aconteceram bem recentes, entre janeiro e fevereiro, para compartilhar com eles, que eu achei curioso do que aconteceu. Vamos lá. Legal. A gente eu trouxe um primeiro livro, que é o livro Nova Jaguaruara, é um autor chamado Mauro Lopes. Ele é um autor estreante, que escreveu seu primeiro romance para participar do Prêmio Kindle de Literatura que a gente fez na versão de 2017, agora no final do ano. E ele foi bastante inteligente, que ele pegou o livro dele e contactou os principais booktubers do gênero literário que ele estava escrevendo. Ele escreveu um terror, uma suspense, e foi impressionante que com essas resenhas desses booktubers, o livro, que não estava praticamente vendendo nada nas semanas anteriores, venderam muito, tanto no Kindle Unlimited quanto em venda normal, e o livro chegou na lista dos 10 mais vendidos na Amazon nessas semanas que os booktubers fizeram a resenha. Isso é muita venda. Isso é muita venda. Muita venda. E acaba assim, quem tiver curiosidade de entrar lá no site da Amazon hoje vai ver que ele também ganhou muita avaliação positiva. Isso com certeza já foi o pontapé inicial que ele precisava para começar essa trajetória. E, de novo, estreante. Ele totalmente fora, tem uma carreira paralela, tem até, na verdade, Mauro Lopes é o pseudônimo dele, e ele se estreou e já começou com sucesso desse. Então foi um case bastante interessante. O próximo livro dele vai bombar e com certeza os booktubers vão comentar de novo, né? Porque a chance de, se você for comentado uma vez, teu livro é bom, é elogiado, vendeu... claro que vai ser interessante para esse booktuber falar do livro seguinte também. Falar de novo, né? Que o público do booktuber, o booktuber também está interessado, que as pessoas que estão assistindo dele vão gostar também, né? Exato. Legal. Exato. Perfeito. O outro case foi um livro também que foi lançado recentemente em janeiro, e nos primeiros dias já despontou também nas listas dos 10 mais vendidos da Amazon, e quando eu fui olhar, eu falei assim, gente, quem é? O que aconteceu? Porque a gente nem sabia desse livro. A Laime Queiroz é uma autora já de bastante sucesso, ela não é estreante, ela já tem outros livros, já tem a sua base de seguidores, seus fãs, e ela já é bastante engajada em rede social, então aí mostra a importância. E ela fez um monte de coisa bacana no lançamento desse livro, o Mike, Príncipe do Deserto. Ela fez uma campanha que ela falou que cada livro que ela vendesse, ela ia doar R$1 por uma instituição de caridade. O livro tem um enredo falando alguma coisa de pessoas abandonadas, isso tudo. Então ela fez um link com o enredo. Ela fez uma campanha na página dela, que as primeiras 500 pessoas que comprassem o livro, ela ia sortear um aparelho Kindle, e a pessoa tinha que mandar para ela um print, e isso despontou de um monte de gente vendendo. Ela pediu para as pessoas que comprassem e tivessem lido, fizessem resenha. Ela depois postou um capítulo desse livro disponível para gerar mais interesse, as pessoas engajarem. Provavelmente, quem lesse o primeiro, ela confiou no conteúdo dela, que era um conteúdo bom. Quem lesse o primeiro ia querer ler o resto. E fez uma série de coisas e conseguiu ficar de novo numa lista de 10 mais vendidos e explodindo de vender. E o interessante é que subiu a venda desse livro e dos outros dela também, porque acabou que ela alcançou novos leitores que conheceram o trabalho dela e acabaram comprando os outros também. Isso é incrível. Isso nesse caso, ela usou anúncio no Face, né, Thalita? Foi, Face e Instagram também, se eu não me engano. Ela usou redes sociais. E eu vi muito, nessa época, quando eu fui tentar entender o que esse livro despontou muito, eu vi muitos grupos de leituras, então não só na página dela, mas outros grupos de leituras ou outras pessoas do mundo literário que fazem recomendação, que fazem resenhas de livros também se engajaram. Então, provavelmente, ela contactou todos eles, falando do lançamento, pedindo para as pessoas compartilharem o conteúdo dela, tudo isso. Ela fez a lição de casa. É isso, exatamente. Ela fez a lição de casa. Eu trouxe até um exemplozinho aqui do gráfico de número, do dia do lançamento, que deu um grande bom. Em cima é o gráfico de unidades vendidas que a pessoa paga o livro para ter para sempre. E embaixo é o número de páginas lidas no Kindle Unlimited. Então a gente vê que no dia que ela lançou a campanha, o boom que deu.
e que isso principalmente gera muitas páginas lidas no Kindle Unlimited quando o livro está nesse programa. E o Kindle Unlimited parece que, de alguma maneira, essa, vamos dizer, a curva é um pouco menos acentuada, né? Ou seja, parece porque ali é de acordo com quando é compra, a pessoa compra o livro integralmente. No Kindle Unlimited é de acordo com o número de páginas lidas. Então, vai acompanhando o hábito de leitura do leitor. Sim, então, ele começa, ele não consegue ler todas as páginas num dia só. Quer dizer, alguns até conseguem. E tem livro, inclusive, que é daqueles que as pessoas não conseguem largar. Mas isso vai acompanhando muito. Esse pico, você pode divulgar quantas leituras são? Não dá para saber aqui. Eu não posso divulgar essa informação. Tá bom. São muitas. Aqui são muitas, né? São mais de 1.000 leituras ali embaixo, de páginas lidas. Desculpa. Vamos lá. Está na casa dos múltiplos de 1.000. Não, tranquilo. Esses são os dois casos. Você queria trazer mais alguma coisa? Porque eu gostaria de passar a bola para o nosso público com as perguntas. A Maísa já passou. Podemos passar. Tá, então eu vou eu acho que haveria muito mais que conversar, né, Thalita? Eu acho que tem muitos detalhes. Eu acho que o anúncio no Facebook é uma ferramenta incrível de divulgação da obra, é uma ferramenta que você pode direcionar o teu público, você pode dirigir aquele anúncio para pessoas que você sabe que possam se interessar pelo teu livro, não é? E se você souber usar, a taxa de retorno é muito boa, não é? Então, enfim, mas haveria muito mais que conversar sobre isso, mas a gente não tem, infelizmente, tempo para discutir em todos os detalhes. Eu queria terminar o compartilhamento do slide e compartilhar nosso rosto aqui, e eu vou para as perguntas. A Maísa do suporte nos mandou algumas perguntas. Eu queria te fazer primeiro do Raul Melo, que a indexação é totalmente livre na hora da escolha dos metadados ou existe um vocabulário controlado na empresa? Existe alguns limites de algumas palavras-chave, por exemplo, que a gente não permite. No PDF que eu mandei, eu coloquei, inclusive, essas limitações. Então, a gente não permite qualquer coisa que possa estar gerando uma experiência negativa para o leitor ou possa estar enganando. Mas isso, durante o processo de publicação, inclusive, vem essas informações para ajudar. Outra pergunta aqui do José Maria Baster, para a Thalita. Existe uma comparação de publicações digitais para o mercado brasileiro e americano? Qual que é o percentual de cada? Existe isso ou não? Existe algumas diferenças em termos de remuneração do percentual de royalties de mercado para mercado. Algumas pequenas diferenças. Então, por exemplo, o nosso limite de R$ 5,99, R$ 24,99 para ganhar 70% não é o mesmo em todos os mercados. Não sei de cabeça todas elas, mas durante o processo de publicação, inclusive na tela de preço, vem a opção de royalties. Então ele, por exemplo, vai colocar 70%, e aí do lado do preço vai colocar esses limites. Então, por exemplo, tem Estados Unidos, se eu não me engano, é 9,99, então ele vai, durante a configuração, o próprio sistema já vai auxiliar o escritor nesse processo. Legal. Tem uma pergunta do Léo. Olá, Léo. O Léo é participante do curso de introdução. Léo, o Léo pergunta, Thalita, você falou de imposto de renda. Eu posso registrar um livro no KDP como sendo propriedade de uma pessoa jurídica? Pode. Então, a gente tem, inclusive, diversas editoras pequenas no KDP que publicam pelo KDP diversos livros de diversos autores, mas também se um autor tem uma editora particular, pode publicar. Isso tem que garantir que essa empresa jurídica tem como se fosse a autorização de fazer esse trabalho editorial. Especificidade, né? Tem que ter como uma especialidade aquele código específico de publicação de livros. Perfeito. Pergunta da Kátia Nascimento. Se eu já tenho um livro publicado, posso fazer uma autopublicação na Amazon, mesmo que a editora em que publiquei seja parceira da Amazon? Ou seja, se eu não estiver satisfeita com a divulgação dessa editora, posso passar a fazer autopublicação? Não sei se está muito clara essa pergunta.
Eu acho que eu estou entendendo assim, se ela tem um livro já com uma editora e está querendo saber se ela pode autopublicar o livro digital. Tudo depende de como é o contrato dela com a editora. Se o contrato for integral, se a editora tem um direito integral do livro, ela não pode autopublicar. Porque quem pode autopublicar é o detentor do direito autoral. Inclusive, durante o processo de publicação, tem uma opção que ela vai marcar. Eu declaro que eu sou detentora do direito autoral. Se for essa situação, o que eu recomendo é que ela faça a própria divulgação dela em rede social e que gere o link para o site da Amazon. Se o livro não está ainda na versão digital, tente falar com a editora porque não está, porque a editora deveria colocar. Agora, se, por exemplo, o contrato não for integral, for da versão impressa, aí ótimo, porque ela mantém os direitos autorais da versão digital e aí ela pode se autopublicar. Então, nada melhor do que uma boa conversa com a editora. E, de novo, mesmo os grandes autores de grandes editoras precisam fazer seu trabalho de divulgação. Então, vale divulgar também. Existe pergunta do Franklin, existe algum limite de páginas de publicação? Não, a gente não tem nenhum limite mínimo nem máximo, total liberdade do escritor. Ou seja, a Bíblia está na Amazon, né? Tá. O que a gente recomenda? Pensa na experiência do leitor. Se for um livro tão extenso, talvez seja importante deixar isso claro, até na descrição do livro, para o leitor não comprar esse livro e ficar frustrado de que nunca ele chega ao fim. Inclusive, eu acho que tem muitos autores que estão fazendo, autores que fazem autopublicação, que estão utilizando dessa estratégia, justamente. Eles tinham feito um livro em 3 partes, o livro tem 580 páginas, eles falaram, eu vou publicar a primeira parte, a primeira parte tem 150 páginas, as pessoas vão ler, vão gostar, e aí eu vendo a segunda parte, depois eu vendo a terceira parte. E você cria um público, você cria uma expectativa. Excelente, excelente. A Tatiana pergunta, Thalita, caso eu faça um livro de crônicas e algumas já tiverem sido publicadas na internet, há algum tipo de bloqueio? Não tem nenhum bloqueio. O que é importante é ela ser detentora do direito autoral, mas se esse livro já tivesse sido publicado anteriormente, não tem nenhum problema. O que acontece no momento que participar do KDP Select, que é aquele programa que exige exclusividade, aí vai ser importante tirar esse livro do digital de outros lugares. Mas também pode publicar sem ser exclusivo no padrão normal e continuar disponível em outras ferramentas digitais sem problema. Deixa eu ver que mais. A Fernanda pergunta, quem que é o público dos romances eróticos? Você sabe? Não sei. Uma característica muito peculiar da Amazon é que a gente não tem nenhuma informação dos nossos clientes. Então, em geral, o leitor, o que manda pra gente é nome e e-mail, e o próprio autor vai passar informações cadastrais de endereço e de conta bancária, mas eu não consigo saber qual a idade, eu não consigo saber gênero, eu não consigo saber religião, eu não consigo saber onde mora. Então, no fundo, eu fico imaginando que deve ter de tudo. Então, Legal, acho que sim, né? Pergunta da Sandra, que eu acho que é uma pergunta muito boa. Para publicar, é preciso ter registro de direitos autorais? Não. A pessoa não precisa necessariamente registrar o livro e tirar o ISBN. Ela pode ser um texto que, se ela escreveu, terminou uma oficina ou terminou um processo de escrita em casa, já pode colocar à venda, publicar dentro de 1 a 2 dias e começar a já ter feedback e retorno dos leitores. Perfeito. É a mesma pergunta da Andresa, que ela pergunta se precisa ter ISBN para publicar no KDP. Não precisa. Para o livro digital, isso não é uma obrigação. Se a pessoa tem um campo que ela consegue incluir. E se a pessoa for publicar a versão impressa, que tem essa opção disponível no KDP nos Estados Unidos e na Europa, aí sim eles vão auxiliar nesse processo de criar o ISBN. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa opção. Legal. A Keila fez uma pergunta, a Keila Prado. Olá, Keila. Onde a gente pode conseguir o download do PDF que a gente utilizou, que a gente disponibiliza para auxiliar ou para servir como material paralelo, material complementar a essa aula, né, dessa conversa que a gente teve.
mais uma vez, é o escritacriativa.net.br. Entra no escritacriativa.net.br, você vai entrar lá, você vai receber um e-mail pedindo para confirmar a sua inscrição. Isso se chama Double Opt-in, é um negócio de dupla confirmação. Por que isso? Porque é um sistema de proteção contra spam, tanto para vocês quanto para a gente. Ou seja, a gente quer que as pessoas que entrem não sejam robôs. Então, você tem que entrar no e-mail e confirmar a sua inscrição, e aí você recebe imediatamente um e-mail com o link para o PDF número 1 das 3 primeiras aulas e o PDF número 2, que a gente produziu para essa nossa aula específica de autopublicação, que eu acho que é uma aula que ela é uma aula meio potencial, né? Ela rende muitas mais conversas, eu acho que é uma conversa muito boa, eu acho que à medida que esse grupo se alarga dos autores brasileiros de autopublicação, a gente tem mais casos, mais possibilidades de comunidade, de compartilhamento, eu acho que é muito bacana. E aí, última pergunta, deixa eu ver, se tem mais alguma pergunta? Márcio, eu não sei, qual foi o melhor resultado financeiro que a Thalita tem conhecimento de uma publicação de um escritor iniciante? Eu acho que desses dos primeiros lugares, né, Thalita, da Amazon, né, esses primeiros lugares nessas categorias, por exemplo, erótico, por exemplo, desenvolvimento pessoal, essas pessoas que estão nos primeiros 20, eles estão recebendo bastante bem de venda de livros, né? Eu não consigo trazer valores, até porque a gente tem uma métrica individual interna de não olhar individualmente os recebimentos, mas a gente tem, poderia dizer, os top 100, pelo menos, estão vivendo de escrita, vivendo dos royalties do KDP, e muito felizes com isso. Então, que legal. Batalharam bastante para chegar ali. Maravilha! É isso, fizeram a sua lição de casa. Thalita, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas dicas. Eu acho que foi uma aula iluminadora, assim, para quem decide ou já está nesse caminho. Que legal, Thiago. Eu que agradeço a atenção de todo mundo e principalmente a oportunidade de estar aqui do seu lado. Você que é o fera nessa área, é uma honra estar aqui falando com o seu público. Muito obrigada e espero todo mundo no KDP. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos pela participação. A gente ainda tem bastante gente, 1 hora de conversa no Facebook. Eu sei que as distrações são várias, então muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Semana que vem a gente vai ter a última aula do nosso Caminhos da Ficção, na sexta-feira, ao meio-dia, e que justamente coincide com a abertura de inscrições do curso de introdução à escrita criativa. Se vocês querem saber mais, não se deixem de inscrever no escritacriativa.net.br. Abração, Thalita, abraço, pessoal, e a gente se vê aqui no Escrita Criativa e se vê na Amazon. Até mais. Tchau, tchau.